falar das necessidades, dos princípios que são importantes para o governo, para todos os governos, né? Que é principalmente a defesa da liberdade, né? O nome do texto da servidão à liberdade eu coloquei, que é um pouco o slogan dele, né? É que o homem deixe de estar numa situação de servidão e tenha condição de usufruir de uma liberdade real, concreta, e não essa liberdade que era defendida pelo Locke, pelos liberais, enfim. Eu coloquei um textinho para vocês lá, um texto chama Democracia e em Jean-Jacques Rousseau, falando um pouco das ideias dele. Eu também deixei lá um resumozinho de 2 páginas que eu acho super bom, super tranquilo de ler e rápido. Quem quiser dar uma olhada nele antes de ler o texto maior, vocês já podem fazer, tá? Ele ajuda muito a responder as questões que eu vou colocar para vocês sobre o Rousseau. 2 questões rapidinhas, não precisa escrever muito, responde 2 pontos que a gente vai discutir hoje na aula. Até eu vou dar o prazo até o sábado. Meu filho gritando no fundo, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguém para entrar na sala de aula. 1 minuto. Não, tá tudo certo. Então, vamos lá para o Rousseau. O Rousseau vai viver na Europa do século XVIII, então vai estar lá na efervescência, né, da Europa do século XVIII, do iluminismo, das revoluções burguesas, estava lá na vibe muito próxima do que o Locke estava defendendo, né, as revoluções burguesas. Só que o Rousseau, ele tinha uma biografia muito diferente dos outros autores, né? O Locke e o Hobbes eram autores mais que estavam em defesa de uma forma mais forte, né? O Hobbes da nobreza e o Locke da burguesia. O Rousseau, ele não se coloca em defesa da burguesia e de nenhuma outra classe, né? Ele vive nessa Europa do século XVIII, onde você tem um Estado ali que se desprendeu completamente da estrutura do feudalismo. Então, você tem estados mais robustos, mais consolidados, estados maiores, mais enriquecidos economicamente, mas que estava ali, continuava naquela disputa entre burguesia e coroa, e monarquia, né? Peraí, só um minuto que tem alguém querendo entrar na sala. Ah, Ingrid. Eu vou, por exemplo, ficar saindo por causa da sala. E aí, o Rousseau foi, apesar de ser um contratualista, também como os outros autores, né, como o Hobbes, como o Locke, ou seja, pensa antes do Estado, pensa o momento de criação do pacto, do contrato social, e pensa no pós-contrato, como que o Estado está. Vocês vão ver que ele tem uma forma diferente de ser contratualista. E ele vai, inclusive, ser muito crítico dos outros autores contratualistas, especialmente do Hobbes e do Locke. Né? Ele tem algumas diferenças muito fortes entre esses 2 autores, mas ele vai trazer um elemento muito importante, que é a necessidade que o Estado tem de incorporar para si os princípios da soberania popular e da democracia, né? Que era necessário que o Estado incorporasse esses princípios. E aí, na Revolução de 1789, né, a grande Revolução Francesa, a Revolução da Burguesia Francesa, vai ser eleito ali como patrono da Revolução. Embora ele não goste muito desse título, mas ele foi muito importante porque essa ideia de democracia ficou muito forte, né, na obra dele e vai ser muito bem aceita nesse período. Então, eu vou usar do Rousseau 2 grandes textos, assim, grandes não, mas importantes, grandes porque são importantes, que é o Discurso sobre a Origem da Desigualdade
e o contrato social. Então, são duas obras que a gente vai discutir. O discurso sobre a origem da desigualdade geralmente vem junto com o contrato social. É uma obrinha, um textinho pequeno que vem junto com o contrato social. Então, a gente sempre discute essas duas obras, embora Rousseau seja um autor que discutiu sobre música, sobre educação, né? A obra O Emílio, né? Discutiu sobre educação, discutiu sobre produção musical, discutiu sobre artes, né? Fez uma discussão sobre as ciências, enfim, discute sobre muita coisa, mas o que a gente vai pegar aqui são essas obras da ciência política, né, da filosofia política, são essas duas, discurso sobre a origem da desigualdade e o contrato social. A biografia do Rousseau é um pouco conturbada, né? É um autor, sempre falo muito da biografia dele, porque ele foi alguém que não nasce no berço de ouro, não é burguês, ele é filho de um relojoeiro, e que muito pobre, a mãe morre logo depois do parto, na verdade, do parto dele, né? E deixou alguns livros, algumas obras, e ele foi tomando gosto pela leitura, pela filosofia, a partir dessa herança aí deixada pela mãe. E, assim, a biografia dele é muito complexa, né? Alguém que sai, né, muito cedo de casa muitas vezes, né? Dizem que ele teve 5 filhos e abandonou os 5 filhos em orfanatos. Então, assim, as pessoas falam dessa biografia bastante conturbada do Rousseau. Peraí, que tem mais gente que eu tenho que aceitar aqui. Tem que ficar Alda. E aí, o Rousseau vai morar de favores em vários países, na casa de várias pessoas. Era uma pessoa que tinha muitas necessidades financeiras, muitos problemas financeiros. Então, eu vejo que essa condição econômica do Rousseau, principalmente porque ele era meio andarilho, assim, ficava na casa das pessoas, né, durante muitos anos, se hospedou de favores nas casas das pessoas, era tipo sei lá, um Fábio Júnior filósofo. Casou um monte de vezes, só que diferente do Fábio Júnior, ele se deu mal e saiu com a mão na frente e outra atrás. Então, ele viveu, assim, muitos perrengues, morando na casa das pessoas. Eu acho que essa falta de posses, né, esses problemas econômicos influenciaram na obra dele, vocês vão ver por quê agora. Então, gente, assim, é uma discussão, mas aqui são características mais gerais do Rousseau, né, um grande crítico dos próprios contratualistas, mesmo sendo um contratualista, e é alguém que teve uma influência muito grande na Revolução Francesa, de 1789, por causa da sua grande apologia à democracia e aos princípios do que ele chamou de soberania popular. Como todo bom contratualista, que a gente já viu, né, com o Hobbes e o Locke, ele também fala de um estado de natureza. Também discute sobre um estado de natureza. E aí ele vai dizer assim, que o homem nasce livre, então o estado de natureza no Rousseau, ele tem duas fases, né? Tem uma fase que ele nasceu livre, que ele nasceu, ele chama de bom selvagem, né? Os homens naturalmente têm uma natureza boa, uma natureza pacífica, diferente do Hobbes, né? Que tem aquela ideia dessa natureza humana egoísta, dessa natureza humana que precisava ser domesticada. Então, ele vai fazer uma crítica a isso e vai dizer que o homem nasce bom. O homem tem uma natureza pacífica. Como é que ele vai caracterizar esse homem no estado de natureza, né? Um homem que só queria viver, ele vai comparar muito aos outros animais. Ele vai dizer que o homem, nesse estado de natureza, ele estava ali buscando suprir as necessidades. Então, se o cara estava querendo comer e precisasse matar outro para comer, a interpretação do Rousseau era que ele estava ali, a lei da selva, né? Caçando de uma maneira mais inocente, vamos dizer assim.
Então, para o Rousseau, o homem tem uma natureza boa. Né? Ele não era mau, não era egoísta, como pensava o Hobbes. Então, ele rompeu com essa ideia e ele vai dizer, vai defender, inclusive, a famosa ideia do bom selvagem, né? De que o homem tinha uma natureza boa, mas chega um momento na história humana, dentro do próprio estado de natureza, que essa liberdade, que essa natureza boa do homem, esse estado de segurança, de liberdade total, que ele, enfim, achava que os homens tinham no estado de natureza, é rompido quando surge a propriedade privada. Então, por Rousseau, ele diz assim, tem uma frase icônica, assim, né? Ele diz assim, que o grande problema da humanidade aconteceu no dia em que alguém cercou um pedaço de terra e disse, isso é meu. E ele disse, encontrou pessoas ingênuas o suficiente para acreditar nisso. Então, ele vai dizer que o grande problema do homem foi no momento em que se consolidou, se criou, surgiu a propriedade privada. Porque foi a propriedade privada que, de alguma forma, aprisionou os homens. Então, quando ele coloca essa frase aqui, que eu coloquei, a primeira frasezinha aqui no nosso slide, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se aprisionado. O que ele quer dizer com isso? O homem nasce livre no estado de natureza, ele tem liberdade para fazer o que quer, ele tem uma natureza pacífica e boa, mas o surgimento da propriedade privada, a partir do momento em que os homens começam a cercar as terras, a cercar as propriedades e dizer, dar a ideia de posse, ele vai dizer que nesse momento surge um processo extremo de desigualdade, porque quando você diz isso é meu, você está tirando do outro o direito a usufruir daquela propriedade. Então, ele vai dizer que o surgimento da propriedade privada, de alguma forma, tirou do homem a sua liberdade natural. Ele disse, os homens poderiam ter vivido sem a propriedade privada, como outras civilizações vivem sem propriedade privada. Mas a propriedade, a partir do momento em que se cerca um pedaço de terra, ele faz fica imaginando como foi isso pela primeira vez, né? Como que o homem chegou lá, cercou a terra e disse que isso era dele. E os outros acreditaram, foram bobos e acreditaram nisso. Nesse momento, o Rousseau diz que os homens perderam a sua liberdade natural e que, de alguma forma, criou-se aí uma sociedade que antes era mais pacífica, mas aí, depois da propriedade privada, surge aí uma sociedade desigual, cheia de contradições, cheia de conflitos. Por quê? Porque ele entende que a sociedade ali é uma disputa para ver quem tem propriedade, quem tem mais propriedade, quem conquista a propriedade. Então, vejam a diferença entre a ideia de Rousseau e a ideia, por exemplo, do último que a gente viu, que é o Locke. Não sei se vocês lembram, acho que sim, que o Locke disse que a propriedade privada era uma coisa considerada um direito natural. O Rousseau vai ter um outro entendimento, ele vai romper com o Locke, inclusive ele vai criticar muito fortemente o Locke, nessa ideia de propriedade. Ele vai dizer, a propriedade não traz liberdade. A propriedade privada aprisiona os homens. A propriedade privada traz desigualdade. Mesmo que seja aquela propriedade que você trabalha em cima dela, mesmo assim, ela vai distinguir os homens entre os que têm e os que não têm. E os que não têm acaba perdendo a sua própria liberdade, abrindo mão da sua liberdade. Então, ele vai dizer que no próprio estado de natureza existiu um momento em que os homens viviam bem, mas no momento do surgimento da propriedade, o homem perde essa paz, privado da liberdade, porque os homens começam a ser divididos entre quem tem e quem não tem. E aí, ter é mais importante que ser.
e o Rousseau vê isso com muita preocupação. Então, ele vai dizer, quando surge a propriedade, que cria-se aí processos de desigualdade, é necessário um pacto social. É necessário que se crie um contrato social. Então, ele vai dizer, surge aí uma necessidade de um contrato, de um Estado que regule isso e que traga, que consiga fazer com que os homens tenham realmente liberdade e que rompa com esse estado de desigualdade criado pela propriedade privada. Né? E aí cria-se essa necessidade de um pacto social, de um contrato, para que o homem saia do estado de natureza e entre num estado civil, num estado com E maiúsculo, né? Num outro momento pós-contrato. Até aí tudo bem? Deu para entender? Um pouco da mistura dos dois, né? Aí, cria-se o contrato social. Cria-se o Estado e cria-se o contrato social. O que o Rousseau vai dizer? Ele vai dizer, não deu certo. Esse Estado nasce prometendo criar um sistema de igualdade entre os homens. Esse Estado civil nasce pelo contrato social, prometendo tornar os homens livres, como antes. E ele vai dizer que esse Estado não fez isso, não cumpriu o seu contrato. Quer dizer, esse Estado que foi criado, ele reproduziu as desigualdades, na medida em que ele protegeu a propriedade privada e os homens continuaram em um estado de desigualdade, né? E ele vai dizer, os homens achavam que iam ser livres criando o Estado, mas esse Estado não promoveu a liberdade. Eu vou ler aqui um trecho da própria obra dele, do Contrato Social, que eu acho muito bonito, muito interessante. Escutem aí. Todos os homens, né, quando ele cria o contrato social, todos correram ao encontro de seus grilhões. Grilhões, gente, é prisões, né? Todos correram ao encontro de seus grilhões, crendo assegurar a sua liberdade. Tal foi, ou deveu ser, a origem da sociedade das leis, que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico. Destruíram irremediavelmente a liberdade natural, fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade. Fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável e, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram doravante todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. O que ele vai dizer com isso? Ele vai dizer que os homens, quando eles criaram as leis, quando eles criaram o Estado, eles achavam que esse Estado iria trazer, ia promover a igualdade entre os homens. Que a lei, como ela é aplicada a todos, iria promover uma igualdade. Só que ele vai dizer, esse Estado que foi criado manteve a propriedade privada. Então, essas leis que dizem que todos são iguais, é pura demagogia. Essas leis que dizem que todos são iguais, na verdade, não saem do papel, né? É um pouco a Constituição que nós temos também hoje. A gente pode pensar o Rousseau, aplicar um pouco na nossa própria Constituição atual, né, gente? Nossa Constituição fala de igualdade, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né? Nem todos têm acesso da mesma forma aos bens sociais. Era isso que Rousseau estava falando naquela época do século XVIII. Muitas coisas das nossas leis trazem uma ideia de igualdade que é fictícia, que é irreal, que é ilusória. Por exemplo, a gente diz assim, todos temos direito de expressão, né? Todos nós podemos falar o que quisermos.
Que liberdade de expressão tem alguém que não foi alfabetizado? Que liberdade de expressão tem alguém que não teve acesso à alfabetização? A liberdade de expressão é muito mais limitada do que a nossa, por exemplo. Direito de ir e vir, né? Eu posso ir para onde eu quiser, posso sair do país se eu quiser. Que liberdade de ir e vir tem alguém? Eu posso sair do país, mas se eu tiver dinheiro. Eu posso sair do estado do Amazonas se eu tiver grana para sair do estado do Amazonas, né? Esse direito de ir e vir, ele é usufruído por quem tem dinheiro, por quem tem propriedade. Era isso que o Rousseau estava falando. Que essa ideia de igualdade que o Estado coloca, ela é fictícia, ela é irreal. As pessoas não são iguais. Porque as pessoas continuam dentro de uma ideia de liberdade que não existe, né? Que o Estado prega essa ideia de liberdade. Era isso que o Rousseau estava falando. Se a gente fosse aplicar os dias atuais, a gente poderia dizer assim, todos, lá na Constituição, né? Todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde. Como que ficou o nosso direito à saúde dentro da pandemia? Muitas vezes, teve direito de sobreviver quem teve dinheiro para mandar um parente para UTI. Quem teve dinheiro para, na falta do Estado, do governo, pagar aí um leito de UTI particular, né? Então, essa liberdade, esse direito à saúde, que é de todos, lá no papel tá assim. Ele não se aplica na realidade. Ele é um discurso, né? Está lá no papel, mas na realidade ele não existe, ele não acontece, ele não se realiza. Era um pouco isso que o Rousseau estava falando lá naquela época. Só um minutinho que tem alguém querendo entrar aqui na sala. Gênito. Oi, Gênito. Ai, não. Apertei errado. E aí ele estava falando desse Estado que dava a falsa sensação de liberdade, mas que, na verdade, os homens continuavam aprisionados, porque os homens continuavam sem propriedade, uns com muitas propriedades e outros com pouca propriedade. Então, esse sistema de desigualdade, que tem aí no papel que todos são iguais, não passa de discurso vazio para o Rousseau. Era isso que ele estava apontando. As pessoas são... Uns são ricos, ele vai dizer assim, deu entraves ao fraco, ao pobre, e deu novas forças ao rico, porque o Estado, de alguma forma, para o Rousseau, ficou ao lado dos ricos, de quem tinha propriedade. Então, esse Estado, de alguma forma, limitou a vontade individual, limitou a liberdade dos homens, né? E aí ele vai também apontar, fora essa questão dessa igualdade que não existe, que está somente no papel, ele vai apontar também que existe esse sistema de representação que se tem, por exemplo, no absolutismo, o rei representa, lembra do Leviatã, que é aquela figura lá que representa a todos, né? Tem lá a figura do Leviatã que é formada ali por todos, pela carinha de todos. É como se ele dissesse assim, quando eu transfiro a minha liberdade para o soberano, para o rei, ele está representando a minha vontade. Então, tudo que ele fizer é o que eu faria. É um pouco essa ideia que o Hobbes, lá no absolutismo, prega. O Rousseau vai dizer, não é possível. Vontade, liberdade, vontade individual não se representa. Então, ele vai dizer que esse rei não representa os interesses de todos, porque os interesses são muito individuais, as vontades são muito particulares. Da mesma forma, nossa, tá quente aqui. Esse homem que, de alguma forma, o parlamento, como defendia o Locke, por exemplo, o deputado, ou algum representante, até hoje em dia, né, o deputado, o vereador, dá a ideia de que são representantes políticos. Quando a gente volta, a gente está dizendo assim, olha, eu estou aqui concedendo, né, a minha vontade, né, eu estou aqui cedendo a minha vontade
a ele. Então, ele vai fazer o que eu faria. É um pouco essa mensagem que a gente passa quando a gente vota em alguém, né? E ele está dizendo, esse sistema não representa nada. Ninguém pode representar o que eu sinto. Ninguém pode representar o que eu quero. Um deputado, né, na época era um parlamentar, né, que era a época do Rousseau, do século XVIII, um parlamentar, estava lá no parlamento inglês, por exemplo, no parlamento francês, ele vai dizer, um parlamentar não vai representar a minha vontade. Ele não sabe o que eu quero, ele não sabe o que eu preciso. A minha vontade é muito particular, é muito individual. Então, esse sistema de representação, ele de alguma forma não traz a liberdade. Votar em alguém não é ser livre, é abrir mão da liberdade, né? Então, ele vai dizer que o homem, quando ele obedece às leis que foram criadas por outros, ele não é livre. Quando ele cede a sua vontade individual para outro, ele não está sendo livre. Porque o homem não, ele vai dizer, o homem não é livre porque ele sempre vai obedecer à vontade de outro. Então, sempre que eu obedeço à vontade de outro, eu perco a minha liberdade. Então, ele vai fazer uma crítica dura a esse sistema de representação política, né? Que não é possível se representar à vontade. Eu só posso representar a mim mesmo, a minha subjetividade, a minha vontade particular. Então, ele vai defender, vocês vão ver daqui a pouquinho, a democracia direta, que os homens diretamente participem da vida política e não conceda a alguém o direito de participar, abrindo mão do seu, né? Então, ele vai dizer que esse Estado que foi criado depois desse estado de natureza não trouxe liberdade, não melhorou as coisas. Manteve a propriedade privada, manteve a desigualdade, manteve a falta de liberdade. Então, ele vai dizer, esse Estado que foi criado pelo contrato social, ó, não mudou nada. Os homens continuam aprisionados, os homens continuam tendo a sua liberdade usurpada. E aí ele vai dizer, é necessário se criar um novo contrato social. Vejam como ele é diferente dos outros. Ele está dizendo que nem o Estado absolutista, nem o Estado liberal, que o Locke estava defendendo ali, parlamentar, vão atender à necessidade dos homens serem livres. Nenhum dos dois modelos tornam os homens mais livres. Os dois modelos aprisionam, limitam, fazem com que os homens submetam a sua vontade individual à vontade de outra pessoa. E aí ele vai dizer, precisamos de um novo contrato social, de um segundo contrato social, que realmente garanta a liberdade. Que é a nossa última parte, né? Ele vai dizer, é necessário essa liberdade. Nesse novo contrato social, e aí ele vai dizer, ó, gente, é no plano de um dever ser. Ele volta lá para os gregos, quando os gregos projetavam um ideal, de um Estado ideal, de uma sociedade ideal, de uma política exercida, né, de uma maneira plena, livre. Então, ele está aqui imaginando um novo Estado. Ele está aqui no plano da utopia mesmo. Né? E se assume utópico. E ele vai dizer que os homens precisam criar projetos, os homens precisam ter utopias, senão eles vão ficar conformados com as coisas como elas estão. Né? Então, ele vai dizer que nesse novo contrato, que ele está aqui idealizando, o homem, tendo perdido a sua liberdade natural, ganha em troca a sua liberdade civil. Como? Como que seria esse novo Estado? Como que ele estava imaginando esse novo Estado? Primeiro é que era um Estado democrático, era um Estado onde todos participavam, quem tinha propriedade, quem não tinha propriedade. Não tinha essa figura do representante político, do parlamentar, por exemplo. E aí ele retorna à própria ideia grega
lá nos gregos, quando os gregos estavam discutindo a assembleia, ele volta a essa democracia grega, vai dizer, ali sim, você tinha democracia, claro que a sociedade grega era desigual, né? Ele vai dizer que a necessidade de aprofundar essa democracia grega, né? E aí ele vai dizer assim, porque quando eu participo da política, quando eu não preciso de representantes representando a minha vontade, quando eu estou ali expondo a minha vontade individual, eu estou criando as leis, eu estou obedecendo às leis que eu criei, que eu ajudei a criar, participando da política, participando dos espaços de decisão. Então, ele vai dizer, quando o homem obedece à lei que ele mesmo criou, ele vai ser mais livre. Essa lei que ele ajudou a criar a partir da sua participação nas assembleias. Espera aí que chegou alguém aqui na sala. Sara. Então, ele vai dizer que nesse novo Estado, nesse novo contrato social, os homens são livres. Por quê? Porque eles não precisam de representantes, eles não precisam do rei representando a sua vontade, ele não precisa de parlamentares representando a sua vontade, ele vai obedecer a si mesmo, ele vai obedecer à lei que ele ajudou a criar. Então, ele defende que a sociedade crie espaços amplos de participação política, onde todos, e ele defende mesmo as assembleias, grandes assembleias, onde os homens participem ativamente da vida social, das decisões da sociedade e da criação das leis também. E ele vai dizer que nesse novo Estado que ele está aí pensando, projetando, idealizando, nesse novo Estado, o homem é ao mesmo tempo o súdito e o soberano. Não existe a separação entre soberano, entre representante e o súdito que obedece. Não, ele obedece a si mesmo, a sua própria vontade. E aí ele cria a ideia que hoje é tão difundida, né, nos espaços de participação política, que é a ideia de soberania popular. Os homens assumem o Estado, participam nas assembleias, votando, decidindo sobre as leis, então eles não precisam de um representante, eles não precisam de um soberano, eles não precisam da figura de um rei, da figura de um parlamentar. Ele pode representar a si mesmo, é isso que ele está falando. Então, nesse novo Estado, o homem é, ao mesmo tempo, súdito e soberano. E aí ele vai dizer, claro, que existem regras, né? Nesse novo Estado, o que vai prevalecer? É a vontade da maioria. A maioria vota, a maioria que decide. Então, eu estou aqui votando a minha opinião, o outro também está votando, ele está com uma opinião diferente, mas a gente vai votar. Vamos ver qual é a vontade da maioria. A vontade da maioria que vai decidir. Essas ideias que foram discutidas lá no século XVIII, até hoje estão postas aí. Se a gente for... Uma coisa que gente, que vocês vão ver, que eu vou falar várias vezes para vocês no decorrer do curso. Eu sou apaixonada pelas organizações ribeirinhas, pelas organizações das comunidades rurais. No interior do Amazonas, né, de uma maneira geral, no interior da Amazônia, de uma maneira geral. No Pará também não é muito diferente. A forma como as comunidades se organizam, por exemplo. Eu acho fantástico. E é uma coisa muito particular da Amazônia. Inclusive, foi tema, uma parte, foi tema da minha tese de doutorado. Essa representação que se tem, essa participação política que se tem nas comunidades rurais na Amazônia, por exemplo. Você vai para uma comunidade, as pessoas se reúnem depois da missa, no domingo, vão votar lá sobre os problemas da sua comunidade. Tem, né, as representações, mas as pessoas estão ali participando ativamente das decisões, naqueles grupos, né, associações de moradores das comunidades, discutindo, votando, colocando a sua opinião individual, a opinião da sua família.
votando e vendo o que ganha, e discutindo e obedecendo a essa regra da maioria. Quer dizer, tá bom, a gente está pensando diferente, então vamos votar. Quem é que ganhou? Qual foi a opinião que ganhou? Esse sistema de assembleias, de comunidades, era um pouco o que o Rousseau estava pensando. Era um pouco a ideia de Estado que ele tinha. Era um Estado que era formado por pessoas que estavam ali participando ativamente da vida política. Então, quando a gente vai para essas comunidades, eu gosto muito, eu sou apaixonada, estou sentindo muita falta, porque eu gosto muito de acompanhar as associações de moradores, das comunidades rurais. A gente tem comunidades no Amazonas, em Parintins, altamente organizadas. Inclusive, funcionam mais do que a prefeitura. A própria associação, dentro das comunidades rurais, fazem, às vezes, mais pela comunidade do que o próprio Estado, a própria prefeitura, o próprio governo federal, né? A gente, no Amazonas, tem uma potencialidade de participação, de se reunir numa democracia direta, em assembleias, muito da forma que o Rousseau estava pensando nesse período. Eu vejo muito isso. Quando eu leio Rousseau, quando eu penso, né, como o Rousseau estava pensando na democracia direta, no povo decidindo sobre si mesmo, e não delegando a um representante, a um vereador, a um deputado. Quando eu penso Rousseau discutindo isso, eu estou pensando na vida hoje, como a gente deveria criar esses espaços de participação da população, né? Então, quando ele estava pensando nesse novo Estado, ele estava pensando um pouco isso, né? Criar um Estado onde os homens criem a sua própria lei e obedeçam à lei que ele ajudou a criar, né? Para isso, as pessoas precisam ser educadas politicamente. Elas precisam parar de pensar em si mesmas e pensar na comunidade, pensar na vida política, né? Como diziam os gregos, na polis, no bem comum, de uma maneira geral. Né? Então, é preciso, o Rousseau defende, que as pessoas sejam educadas politicamente para isso. Né? E aí, no momento em que as pessoas se reúnem nesses espaços de democracia direta, que os homens possam criar as leis e obedecer às suas próprias leis, é que realmente os homens vão ser livres. E aí ele vai dizer, quando eu preciso ter um mediador, quando eu preciso conceder a minha liberdade para outra pessoa, decidir por mim, eu não sou livre de verdade. E no momento em que, muitas vezes, eu estou numa condição social, econômica ruim, e o outro está bem, está rico, está acumulando riquezas, né? De alguma forma, isso não são formas diferentes de desigualdade e formas diferentes de liberdade. Eu não sou livre, porque eu não tenho o que comer, eu não tenho como pagar as minhas contas básicas, eu não tenho como sobreviver. Então, eu nunca vou ser livre. A sociedade só vai criar homens realmente livres quando os homens forem iguais, tiverem as mesmas condições de participação. O Rousseau está falando o tempo inteiro de propriedade privada, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Essa ideia vai dar origem, vai ser uma das grandes influências políticas do próprio Karl Marx, que nós vamos discutir em teoria sociológica. Vai ser uma das grandes referências do Karl Marx, do marxismo, das discussões sobre o socialismo, as discussões críticas sobre o sistema capitalista. Né? O Rousseau vai plantar essa ideia, que vai ser desenvolvida ao longo do século XVIII e XIX, principalmente do século XIX, pelo Marx. Né? Mas ele vai ser um dos primeiros que está dizendo, ó, os homens são desiguais, poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, dessa forma, as pessoas não conseguem ser livres. Essa ideia que o Estado defende, que todos somos livres, somos iguais, é mentira.
né? Quem é livre é quem tem dinheiro hoje. Quem exerce o seu direito é quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, quem não tem condição, né, de alguma forma, tem a sua liberdade privada, cerceada. É isso que o Rousseau está falando. Então, ele vai plantar essa semente ali no pensamento político, que vai ser aí desenvolvida depois, né? E aí, numa última frase, né, ele vai dizer assim, desta vez, quando os homens realmente estiverem participando, né, nas assembleias, na democracia direta, estariam dadas todas as condições para a realização da liberdade civil, pois o povo soberano, sendo ao mesmo tempo parte ativa e passiva, isto é, agente do processo de elaboração das leis, e aquele que obedece a essas mesmas leis, tem todas as condições para se constituir enquanto um ser autônomo, agindo sobre si mesmo, agindo por si mesmo, e não somente obedecendo, né? Nestas condições, haveria uma conjugação perfeita entre liberdade e obediência. Obedecer à lei que se prescreve a si mesmo é um ato de liberdade. Obedecer à lei que as próprias pessoas criaram é um ato de liberdade, né? É isso que o Rousseau estava falando. Então, ele está aqui, nessa última parte que eu coloco, o novo contrato social, ele está aqui projetando um Estado ideal. Nem absolutista, nem liberal, nem parlamentar, nem pró-reis, nobreza, nem pró-burguesia. Ele está dizendo que a própria burguesia, muitas vezes, defende a desigualdade, né? E aí e ele está falando do pobre, em nenhum momento o Locke e o Hobbes falaram disso, da pobreza, de quem não tem nada. Eles estavam ali defendendo a nobreza, né, do lado do Hobbes, e a burguesia aí, comercial, do lado do Locke. O Rousseau estava defendendo o pobre mesmo, aquele que não tinha propriedade. Qual é o espaço dele no Estado? Qual é o lugar dele na sociedade? É isso que ele estava chamando a atenção. De que ele não tem lugar. De que o pobre, de quem não tem propriedade, não tem lugar na sociedade. Então, ele estava chamando atenção para como que o Estado, muitas vezes, fecha os olhos e quer passar para as pessoas a ideia de que ele está sendo justo, de que ele está sendo igualitário. E não é. O Estado, na concepção do Rousseau, reproduz as desigualdades. Naturaliza as desigualdades, né? É isso um pouco que o Rousseau está defendendo, né? Eu vou colocar esses slides para vocês. Mas essa ideia do Rousseau, né, é muito importante, né, por duas grandes razões, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Por duas grandes razões. Primeiro, porque vai ali defender uma democracia, onde as pessoas participem diretamente das decisões do Estado. E com isso as pessoas elaboram as leis. Ele vai dizer, eu obedeço à lei que eu criei, que eu ajudei, que eu participei da criação. Isso para ele é importante. Porque o que é importante não é o teor da lei, é como a lei é criada. Né? Se eu obedeço uma lei que eu não criei, que eu não ajudei a criar, eu estou sendo submisso, eu estou sendo subserviente, eu estou abrindo mão da minha liberdade, segundo Rousseau. E uma outra coisa importante é a ideia da propriedade privada. Né? Como, de alguma forma, ele vai atentar para essa ideia de que a sociedade é desigual e de que, pela primeira vez na filosofia política, se pensou nessa separação entre quem tem e quem não tem. E aí ele vai desconstruir a ideia do Locke, que a propriedade é que gerava a liberdade. Ele vai dizer, não. A propriedade vai ser o oposto da liberdade. Porque quando você defende a propriedade privada, você está defendendo que
que alguns tenham e acumulem e outros não tenham nada. Porque quando eu defendo a propriedade, eu estou dizendo que aquilo é meu e não é seu. Então, ele vai dizer, nós estamos numa sociedade extremamente desigual e o Estado está defendendo essa desigualdade. Então, ele não pode promover a liberdade. Então, isso, assim, é uma ideia muito importante para a história do pensamento social, que foi plantada pelo Rousseau e até hoje. E gente, como é que eu posso dizer? É a base do serviço social, é o fundamento do serviço social, né? De alguma forma, pensar a igualdade econômica, fazer uma crítica ao quanto esse sistema de propriedade excluiu as pessoas dos seus direitos, né? O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação. Essa ideia que foi plantada pelo Rousseau é a ideia que fundamenta a área do serviço social. E que, claro, vai ser aprofundada pela discussão do Karl Marx, no século XIX, que vocês vão ver, assim, durante todo o curso. Mas essa ideia nasce com as preocupações de Rousseau, inclusive o próprio Marx cita o Rousseau no século XIX, foi leitor de Rousseau. Mas, claro que Rousseau não estava ali fazendo uma discussão econômica, né? O Marx vai fazer uma discussão econômica, que vocês vão ver no próximo semestre. Eu não sei se vocês vão conseguir ver esse semestre, né? Mas ele vai plantar essa sementezinha, daqueles que têm, daqueles que não têm. E o conflito que é gerado na sociedade a partir dessa ideia, né? Desse sistema de desigualdade. Não é ser diferente, é ser desigual. Isso que o Rousseau vai chamar a atenção, né, de todos. Então, essas são as ideias do Rousseau. Eu vou passar esses slides que eu passei agora na aula, eu vou colocar no grupo de vocês, tá bom? E hoje à noite eu vou passar a atividade para vocês sobre o Rousseau. E aí, na quinta-feira, a gente estuda mais o Rousseau, reforça esses pontos, eu ajudo vocês a responder a questão, as questões que eu vou passar hoje, a gente tira as dúvidas, e vocês respondem a essas ideias do Rousseau, né? Essas perguntas são 2 perguntas, e aí a gente fecha nosso semestre. Corrido, mas foi o que foi possível agora, né? Nesse formato aí, limitado. Mas a gente vai ter muita oportunidade de estudar. Não só o Rousseau, mas o próprio Karl Marx a gente vai estudar. Então, não só eu, mas vários outros professores vão introduzir o Marx para vocês, né? Nas outras disciplinas. E vocês vão ver como que o Rousseau foi ali. Lá no século XVIII, já estava falando coisas tão importantes, tão contemporâneas. Né? Então, para mim, Rousseau e a importância que ele dá à democracia, à igualdade, ao combate entre os ricos, entre essa desigualdade entre quem tem e quem não tem, né? E como isso é importante para a filosofia, para o pensamento social. Então, ele vai aí realmente fechar com chave de ouro essa discussão da filosofia. Não podia deixar... Eu falei... Nossa disciplina ia acabar sexta passada, né? Eu falei, por favor, me dê mais uns dias, não me deixe acabar a disciplina sem dar o Rousseau para eles. Porque é um autor que eu acho muito importante. Então, a gente fez essa primeira apresentação, e aí essa semana a gente vai estudar o Rousseau, tá? Amanhã é feriado, né? Não, a gente não vai, enfim, não vai ter frequência, nem vai ter atividade, vocês podem aproveitar para ler, quem ainda não começou a ler o Rousseau, e respondendo as questões, né? E aí a gente tira as dúvidas na quinta-feira para fechar. Deixa eu parar de gravar aqui.